Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre FGV ficou para trás e CESP-UNB, ou Sebrasp para os mais novos aí, é a banca organizadora do concurso do INSS. E aí, o que muda a partir de agora? Quando será que vai ser essa prova? Quais são as estratégias que a gente pode adotar para esse concurso a partir desse novo cenário? É exatamente isso que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje, beleza? Então, o que a gente tem para falar em relação, primeiro, à data dessa prova? Porque a gente esperava esse edital sendo publicado lá pelo mês de outubro, para o final do mês de outubro, para ter provas ali por janeiro. Será que isso muda? Será que não muda? O edital, galera, deve provavelmente sair agora em setembro. Muito provavelmente, por quê? Porque se já escolheram uma banca organizadora, embora não tenham assinado o contrato ainda com a Sebrasp, o pessoal, assinou o contrato, não. É um pouco diferente. Na verdade, o que aconteceu foi que o presidente do órgão, do INSS, deu autorização para que fosse contratada a Sebrasp com dispensa de licitação. Então, ela vai ser, de fato, na prática, a banca organizadora. Esse edital deve sair até o final do mês, porque, assim, esse edital, no fundo, já devia estar sendo discutido internamente. Eu imagino que eles estejam ali nas últimas tratativas da elaboração desse edital, e eu não imagino que vai demorar mais 2 meses para a publicação desse edital. Como hoje a gente está no começo de setembro, não imagino que esse edital vai ficar para outubro ou novembro, para que a gente, com 2 meses de edital para a prova, tivesse provas em janeiro. Só que a questão são esses 2 meses que a galera fixou na cabeça de que só vai ter 2 meses entre o edital e a prova. Porque, para quem não sabe, há um tempo atrás o INSS ele conseguiu autorização para que o edital fosse publicado e entre o edital e a prova tivesse apenas 2 meses, porque não é assim normalmente em provas elaboradas pela União. Geralmente precisa ter mais prazo e ele conseguiu reduzir esse prazo para 60 dias. Mas isso não quer dizer que seja uma imposição e que ele precise de fato que o edital saia com 60 dias. Ele pode fazer o edital com 60 dias entre a data do edital e a prova. Isso não quer dizer que ele deva fazer isso. Ou seja, se ele lançar o edital, mas ele não conseguir data para a prova no mês de dezembro, por exemplo, ou no mês de novembro, ele pode colocar tranquilamente essa prova para janeiro e deixar com um tempo maior entre a publicação do edital e a prova. Não quer dizer que essa prova tenha que sair com 60 dias, quer dizer que ela pode sair com 60 dias, porque antes não podia. Ele conseguiu essa autorização, mas não quer dizer que ele vai utilizar com certeza. Então, ainda que esse edital saia em setembro, é muito difícil a gente encontrar datas no mês de novembro, no mês de dezembro, para a realização dessas provas sem se afetar com outras provas que já estão ali no calendário, como provas da Receita Federal, provas do Senado, tem também final de Copa, tem Enem 2 finais de semana. Eu acho muito difícil que o INSS consiga data de prova para a realização de uma prova que é da magnitude do órgão do INSS, porque é diferente você fazer uma prova da Receita Federal, é diferente você fazer uma prova do Senado, é diferente você fazer uma prova dessas e você fazer uma prova do INSS, porque você depende de uma logística em todas as capitais do Brasil e até talvez uma interiorização, até talvez algumas regiões metropolitanas, e você depende não só de ter locais de prova, você depende de ter fiscal para fiscalizar essa prova, você depende de ter toda a logística de entrega dessas provas, enfim, é muita coisa, e que se você chocar com outros concursos, a tendência é que você não consiga colocar a data dessa prova nesses dias que tem outras provas no lugar. Ainda assim, ainda que esse edital saia em setembro, eu não acredito que ele venha só com os 2 meses. Eu posso estar errado, posso errar aqui, posso ser desmentido. Eu acredito que esse edital já vai sair em setembro mesmo, mas, enfim, pode vir em setembro com provas em 2 meses. Mas eu ainda sigo acreditando que mesmo que ele saia em setembro, ele não vai vir só com 2 meses como o INSS conseguiu aquela autorização. Ele deve vir com mais do que isso, beleza? Além disso, o que a gente pode falar em relação à escolha da banca Sebrasp em detrimento da FGV? Eu vi muita gente comemorando, outros comemorando, mas nem tanto, e assim por diante. Por que disso? A Sebrasp, ela, por um lado, tem uma dificuldade que é fazer provas C ou E. Normalmente, ela faz essas provas C ou E para cargos que não sejam de tribunais. O pessoal acha que a Sebrasp não faz provas ABCDE, ela faz sim, só que geralmente essas provas da Sebrasp COE são quando ela faz prova para tribunais. Quando ela faz provas para área administrativa ou para outros órgãos, ela costuma adotar aqueles 120 itens COE padrão.
E nessas provas a gente tem uma dificuldade que é uma errada anula certa, além do que você não tem aquela referência, né? Do tipo acertar a questão, não porque você sabia propriamente o conteúdo, mas porque você olha as outras e fala, pô, essa daqui tá errada, essa daqui tá errada, essa daqui tá errada, só pode ser essa. Você perde essa referência quando você tem que analisar cada item individualmente. Isso é uma dificuldade. Porém, a gente tem uma vantagem, que é não ter português da FGV no conteúdo. Eu sei que muitas pessoas acham que o português da FGV é muito complicado, é muito mais difícil, mas eu nem acho que seja tanto um problema do português da FGV. Eu acho que é um problema de português com a maioria das pessoas mesmo. A maioria das pessoas tem dificuldade com português e a FGV ela dá uma elevadinha no nível a mais ali e que costuma derrubar muita gente. Seja como for, não é um problema que você tem com a CESP-NB. Inclusive, quem tem menos base em português costuma ter um pouco menos de dificuldade, se é que a gente pode falar isso, porque português é sempre difícil, mas um pouco menos de dificuldade na CESP-NB, porque ela não costuma cobrar uma gramática muito pueril ali, ela não costuma cobrar aquela gramática mais rasa, ela vai cobrar muito mais interpretação, ela vai cobrar muito mais reescritura de frases, ela vai cobrar muito mais o contexto de determinadas palavras, ela vai te perguntar assim, ó, se eu retirar essa palavra aqui, essa frase continua com o mesmo sentido, vai trocar o sentido, certo ou errado, enfim, é um pouco mais palatável do que aquela gramática mais seca de outras provas e de outras bancas. Dito isso, colocando esses dois pesos na balança, eu acho que a gente ganha por um lado, perde pelo outro, mas eu acho que no frigir dos ovos é uma vantagem ter a CESP-NB como banca organizadora. Se você quiser estudar para essa prova no 1, 2, 3 passeio, a gente tem um cronograma completo para fechar o edital desse concurso. A gente já tinha feito com base no último edital da CESP-NB, sabendo que teria a possibilidade de mudança para a FGV, mas não foi o que aconteceu, então esse edital ele deve ser bem parecido com o edital que vai vir da CESP-NB e a gente vai ter atualização no pós-edital independente de qualquer mudança que venha. Eu tô deixando aqui um link com um cupom de 10% para vocês que estão aqui me assistindo no YouTube, então clica aqui no primeiro link da descrição e vem fechar o edital do INSS junto com a gente. Falando do edital em si, eu acho que vai ser um edital muito parecido com o que a gente teve na última prova, porém, eu acho que a prova vai ser um pouco mais complicada. Por quê? Porque na última prova a gente teve muita gente tirando uma nota muito alta, eu não acredito que isso aconteça. Muita gente tirando notas altas e não sendo chamado no final das contas. Porque assim, teve gente tirando 80 e tantos, 90 e tantos pontos líquidos e mesmo assim não sendo chamado. Então eu acredito que eles vão subir um pouco mais o nível dessa prova, mas eu não acredito em uma mudança muito grande no perfil da prova. Eu acredito que a gente vai ter por volta de 70 questões mesmo de previdenciário e por volta de 50 questões do resto ali, do grosso do conteúdo. Imagino que a gente vai ter uma cobrança um pouco maior em direito constitucional e direito administrativo, porque o último edital ele foi um pouquinho menor, mas se você começar a estudar pelo último edital, você vai estar bem, porque você vai ter que pegar só as surpresas do pós-edital, é muito mais tranquilo do que se você tiver que pegar um edital todo, mas não acredito que a gente mude esse perfil, isso porque o próprio INSS disse que gostou do perfil dos candidatos que entraram nesse último concurso, então não acredito que vai mudar tanto, até porque eles mantiveram a banca, a tendência é que eles vão manter o perfil também. É uma prova que não tem redação e não deve ter no próximo edital também, então para você que tem medo de redação, não vai ter esse problema na prova do INSS. E deve ser a última prova do INSS com nível médio, infelizmente, porque o próximo concurso do INSS deve ser daqui a uns 6 anos, talvez, depois desse agora, e a gente provavelmente já deve ter a mudança dessa carreira para nível superior, porque é a tendência que está acontecendo em todos os cargos da administração pública federal. A gente já teve essa mudança para os cargos do Poder Judiciário e a tendência é que o Poder Executivo também vá na onda. Eles tentaram passar para esse concurso, não conseguiram para esse concurso agora, mas não quer dizer que isso não volte com força depois que esse concurso passar. Pelo meu sentir, eles não quiseram aprovar agora para não atrasar ainda mais a publicação do edital, mas eu acho que é muito provável que essa proposta volte depois da realização desse concurso e a tendência é que para o próximo concurso, dado que só vai ser daqui a provavelmente uns 6 anos, a gente deve ter já nível superior para esse cargo de técnico do Seguro Social. Então, se você quer fazer essa prova só com nível médio, provavelmente essa é a sua última oportunidade. Bom, é isso, essas são as informações. E aí, você curtiu ou não curtiu essa prova do INSS sendo CESP-NB e não mais FGV? Deixa aqui nos comentários que eu quero debater com vocês, vão pra cima, estuda o máximo que puder, porque essa prova tá chegando. É isso, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.